Prossegue o Alter Rebbe com sua explanação, nos explicando como mesmo as criaturas espirituais e celestiais também efetivamente estão distanciadas de Deus, também estão completamente nulas diante da divindade. Quando a pessoa reflete e medita sobre isso, medita de forma profunda, colocando esse conceito também no seu coração, איך אפילו השמיים ושמי השמיים והמים אשר מעל השמיים יהללו את שם השם. Como mesmo na linguagem dos versículos que temos nos Psukei de Zimra, nos versículos de louvor, mesmo como a pessoa medita, como mesmo os céus, as estruturas celestiais e aquelas que estão acima dos níveis celestiais, como todas elas louvam o nome de Deus. Assim está no Salmos 148, que está incorporado nesses versículos de louvor. Interessante que aqui o versículo enfatiza que as criaturas louvam o nome de Deus. Yehallelu et Shem Hashem. Em outras palavras, isso que as criaturas estão se referindo a Deus ou procurando se aproximar, louvando, enaltecendo, elas louvam apenas o nome de Deus. E nós já vamos ver o que significa isso. Então, nos versículos do Teilim, que estão incorporados nessas frases de louvor, consta Aleluhu Shmei Hashamayim Ve'amayim Hashem Yal Hashamayim, que ele será louvado pelos céus, pelos seres superiores nos firmamentos, nos céus e acima dos céus, as águas que se encontram acima dos céus, tudo fazendo alusão, numa linguagem metafórica, a criaturas e seres espirituais elevadíssimos, que todos irão louvar o nome de Deus. E Hallelu et Shem Hashem. Então, o que significa? Por que não está escrito aqui que todas essas criaturas irão louvar a Deus? Por que o salmista fala, irão louvar o nome de Deus? Qual o motivo disso? O que nos indica essa nuance? Então, nos explica o Alter Rebbe que esse serviço de louvor a Deus, porque as criaturas, quanto mais as criaturas têm consciência espiritual, mais elas louvam a Deus. Por isso, os anjos e de cada uma das categorias, serafins, Hayot HaKodesh, etc., em cada um dos chamados mundos espirituais, quanto mais elevado é o anjo ou a criatura celestial, espiritual, ou a sefirot, ou o que for, quanto mais elevada ela é, mais ela capta, mais ela está habilitada a captar espiritualidade e ter ideia e ter noção de divindade, e por isso ela louva a Deus com mais intensidade. Quanto mais ela capta a grandeza de Deus, maior é o louvor. Então esse louvor, ele é derivado, ele é uma consequência das criaturas estarem captando a sua maiúscula grandeza. Quanto mais, como nós falamos, quanto mais a criatura capta a grandeza de Deus, mais ela louva e enaltece a Deus de uma forma mais profunda, mais elevada. Porém, aqui ele nos ressalta, enfatiza que nenhuma das criaturas, mesmo as criaturas celestiais, mesmo as criaturas angelicais, mesmo as criaturas espirituais que nada têm de físico, corpóreo, material, na prática, nenhuma criatura é capaz de captar a essência de Deus. Com toda a capacidade de conhecimento espiritual que as criaturas superiores têm, porém, tudo isso não é bastante, não é suficiente para captar a grandeza infinita e ilimitada de Deus quando nos referimos à própria essência divina. Nas palavras do Zohar, Leit Machshavat Fisabei Klal, nenhum pensamento é capaz de captá-lo e absorvê-lo, não só pensamento humano, mesmo pensamento de anjo, sefirot ou o que for. E na realidade, Bechol Inyan Asagah Bigdulat Hashem, na verdade, isso que ele quer nos dizer, que tudo aquilo que as criaturas podem captar e absorver em termos de conhecimento e consciência da grandeza de Deus, e é isso que vai levar ao louvor e enaltecer, etc. Na verdade, tudo que as criaturas captam é apenas no que diz respeito ao nome de Deus.
mas não ao próprio Deus, à própria essência divina. O que significa essa metáfora do nome de Deus? O que ela vem nos representar? Então, assim como nós observamos aqui embaixo, que o nome, por exemplo, o nome de um indivíduo, o nome de uma pessoa, não tem nenhuma relevância e importância em relação à própria essência da pessoa. O nome não reflete nem a sua personalidade, nem o seu caráter, nem os seus valores, nem a sua capacidade ou seus talentos. Por isso podem ter duas pessoas com o mesmo nome e que elas são completamente distintas. Um pode ser um grande gênio e o outro pode ser até um grande tolo, né? Então, o nome é uma forma superficial e externa de identificação do indivíduo, mas o nome não representa de forma alguma a essência da pessoa, a essência do ser. Por isso, apenas pelo nome nós não podemos imaginar ou descrever ou entender quais são as características, quais são os talentos e capacidades de uma pessoa. Por quê? Porque, como dissemos, o nome está ligado à pessoa, mas foi dado à pessoa pelos pais, etc. Mas é apenas algo, é um vínculo externo com a pessoa que não reflete a essência da pessoa, quem ela é, o que ela tem, o que ela possui, etc. O nome é apenas é apenas um instrumento para que os outros, para que as pessoas externas, que terceiros, possam chamar a pessoa se utilizando do nome. Da mesma forma, quando a gente utiliza essa metáfora em relação a Deus, quando nós falamos do nome de Deus, então o mesmo conceito aqui também se aplica. Na verdade, o fluxo de energia, a revelação de luz divina que se propaga para todos os mundos, não só para o nosso mundo físico, material, mas até para os mundos mais espirituais, mais elevados, até o mundo de Atzilut, de emanação, etc. Tudo isso é chamado, é derivado do, entre aspas, do nome de Deus. Ou seja, que essa revelação, essa energia, essa luz divina não reflete a essência de Deus, mas apenas um aspecto superficial e externo da divindade. Apenas um mero reflexo da divindade, mas não se refere à própria essência de Deus, porque a essência de Deus está acima do papel dele como criador, como provedor, como regente. A essência de Deus está acima de criaturas, de universo, de tudo isso, de forma infinitamente superior. Então, esse é o significado do versículo central trazido aqui nos versículos de louvor introdutórios na nossa reza, e Aleluia Shem Hashem, que todos os seres e criaturas, inclusive celestiais, irão louvar e enaltecer o nome de Deus. Ou seja, mesmo se referindo às alturas celestiais, às criaturas celestiais, que aqui se referem não só a aves, celestiais aqui no sentido mais elevado, de espirituais, elevadas, não é? Em termos espirituais, que mesmo as criaturas mais elevadas espirituais, mesmo elas, quando louvam a Deus, quando enaltecem a Deus, em função daquilo que elas estão captando da grandeza divina, elas só podem captar e, portanto, também enaltecer o nome de Deus. Apenas o reflexo, assim como o nome do ser é apenas um reflexo externo que não se identifica com a essência do ser, a mesma coisa em relação a Deus. Aquilo que as criaturas captam e, portanto, elas enaltecem é apenas um reflexo, um mero reflexo, um pequeno reflexo da divindade que dá energia, força vital para a criação, existência, manutenção do mundo e todas as criaturas. Mas o próprio Deus, na essência divina, está completamente acima, muito mais elevada, de forma inalcançável. Na verdade, prossegue o Alter Rebbe nos diz que o próprio nome também não é acessível, mesmo esse reflexo também não é acessível às criaturas de forma completa. Vegam bechinat shemo nisgav, o próprio nome, entre aspas, que reflete, que indica o reflexo da divindade, ele também está bebchinat levador,
Deleit machshavat fisa beklal, também é algo inalcançável pelo pensamento, que não dá para se captar através do entendimento. Rak rodov vezivó shel shmo, é apenas um facho de luz, é apenas um mero raio e reflexo do próprio nome, que se expressa e se manifesta aqui, tanto nos céus como na terra, tanto entre os seres superiores espirituais, como para nós, seres físicos e materiais. Conforme explicado em outros lugares da Hassidut, com mais detalhes, que eles falam, esse é o significado do versículo nos Salmos, no mesmo Salmo, Yehallelu et Shem Hashem, louvem o nome de Deus, que nisgav shemo levado, pois o seu nome está muito elevado, ele está só, como isolado, ou seja, o próprio nome está só, ele é inalcançável para nós. Rodou Aleres Shamayim, apenas um reflexo, não um reflexo do nome. Falamos que o próprio nome já é apenas um mero reflexo da divindade, e aquilo que se manifesta para nós, ou é alcançado pela nossa mente para absorver e descrever a grandeza de Deus, é apenas um reflexo do nome, do chamado nome de Deus, dessa energia derivada de Deus, da sua essência, para dar vida e existência ao mundo, ao universo, tanto no campo espiritual como também no campo físico e material. E diz o Alter Rebbe, acrescenta o Alter Rebbe, assim como essa meditação está enfatizada nos Psukei de Zimra, nos versículos de louvor, ela também prossegue na sessão seguinte da reza matinal, V'chen al derech ze e Birkat Yotzeror, naquela bênção que nós começamos antes da leitura do Shema, que nós fazemos alusão a criação dos astros, como Deus cria os astros e mantém e ilumina o mundo e etc. Depois começa a nos descrever também os anjos e o louvor dos anjos em diversos níveis a Deus. Quando se descreve lá, Malachim Omrim Kadosh, como esses anjos louvam a Deus dizendo que ele é Kadosh, 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 ele é santo, santo, sagrado, enaltecido, né? O que significa santo e sagrado? Kadosh Muvdal, que ele é desvinculado, ele transcende, ele está acima de tudo aquilo. A santidade reflete não aquilo que é o laico, aquilo que é o convencional, aquilo que é o padrão, mas algo muito mais elevado, né? Em outras palavras, nessa sessão da reza também, Yotzeror, nas bênçãos que precedem o Shema, a gente também enfatiza isso, o quanto mesmo os anjos, os seres celestiais, os seres espirituais, não são capazes de captar a essência de Deus. Pelo contrário, a partir daquilo que eles captam, eles percebem o quanto Deus é mais sagrado, é mais elevado, é mais transcendental, etc. Klomar, Amalchim Elyonim Yodim Umakirim Shekol Asagah Shelahem, mesmo que esses anjos captam divindade, têm consciência da divindade de forma muito superior à nossa, porém, eles têm ciência que tudo aquilo que eles captam da divindade não passa de um mero reflexo, de um pequeno reflexo, pois a Kadosh Baruch Hu, pois Deus, ele próprio é Kadosh, Kadosh, ele é elevado, é sagrado, é transcendental, está acima de tudo. ואין ארוך אליו יתברך יותר ממה שאין ארוך בחינת דומם לגבי בחינת אדם בעל שכל חי ומדבר וכולו כמו שנדבר במקום אחר. Conforme explica a Hassidut, que na realidade os anjos captam e percebem o quanto eles estão infinitamente distantes de Deus e que a distância deles a Deus é maior do que a distância de uma pedra inanimada, um mineral inanimado, em relação ao ser humano. O ser humano dotado de intelecto, que pode falar e se comunicar, então nem se compara, não é? Temos o reino mineral, já não se compara com o vegetal não se compara com o animal, o ser humano transcende todos esses, mas ele diz, imagine a distância que existe entre uma pedra e um ser humano, sua capacidade, no seu potencial e etc. Ele nos fala que os anjos percebem o quanto a distância, mesmo das criaturas mais espirituais e elevadas, em relação à divindade, é uma distância maior do que a distância que existe entre uma pedra e o ser humano. Ou seja, que as criaturas são completamente insignificantes em relação a Deus na sua infinitude, em relação a Deus como ele é ilimitado,
Então os anjos sabem que aquilo que eles captam não passa de um mero reflexo da divindade, como o nome, um reflexo do nome, entre aspas, de Deus, e eles sabem que em relação à própria essência de Deus, estão completamente distantes de uma forma infinita, ilimitada e intransponível.